Olá pessoal, Instagram, estamos chegando. Como é que vocês estão? Estamos aqui informando com seus seguidores que você já iniciou. O primeiro que entrou, Paula Almeida. É isso, Manu, tá aí conseguindo assistir. Então, gente, oi, tá muito bem, graças a Deus a galera tá chegando. Estamos hoje a live um pouco mais cedo, naturalmente, porque eu estou muito longe e estou 3 horas na frente e estava sendo muito complicado para eu fazer a live às 21 no Brasil. Eu puxei hoje, na quinta-feira, para as 20 horas, 11 horas da noite aqui em Portugal, e a gente vai falar de um assunto muito legal. Tá? Então o pessoal que normalmente está me esperando entrar às 9, quem não conseguiu chegar provavelmente vai assistir no meu canal do YouTube ou vai assistir nas próximas 24 horas que vai estar aqui no ar, tá? Felipe Farias entrando aí, a Gláucia, isso aí, beijo geral, beleza? O assunto hoje é um assunto que realmente eu vou querer fazer a participação de vocês. Né, que vocês possam me dizer qual é o tipo da metodologia que vocês usam. Na verdade, a gente chamou essa live de estratégias metodológicas, né, do treinamento aquático, do iniciante ao avançado, para a gente poder comentar e conversar qual é o posicionamento do treinamento e também falar um pouco, né, que a gente já falou um pouco do treinamento aí hoje. Hoje, o Diogo já está chegando aí também. Hoje, na hora que eu fiz um teste aqui, eu falei um pouco relacionado do treinamento. Tem muita gente falando do treinamento. Quer dizer, é uma palavra que ela é senso comum. Ela é senso comum. O problema é que ela... Tem gente que está usando a hashtag do treinamento, achando que vai conseguir fazer com que melhore o seu posicionamento. Eu acho que quem tem feito o nosso trabalho, quem está credenciado, a gente está acompanhando, nós estamos passando todos os detalhes, né, todo detalhe de periodização. Eu acho que está sendo, né, utilizando o nome com muita maestria. Né? O problema é que as pessoas estão colocando o treinamento sem ter o treinamento. Quando você olha o exercício, quando você vê a aula não é o que a gente preconiza. Não estou falando que eu sou o dono da hidroginástica. A gente colocou esse nome há mais de 25 anos atrás, quando a gente começou a perceber que a hidroginástica estava tendo uma defasagem com relação às respostas. E eu tinha que fazer as pessoas entenderem que aí criou-se um paradigma que a hidroginástica era uma atividade muito de baixo impacto, para idoso, para obeso, gestante. Não deixa de ser. O problema é que essas pessoas que estão sendo, né, que foram, né, e ainda hoje utilizam da água para fazer atividade física, elas estão sendo, não vou dizer enganadas, porque na verdade elas estão tendo resposta. O problema delas é que elas não têm avaliação. Ninguém avalia, ninguém prescreve conforme o que precisa. Então a gente tem que entender uma coisa, e é muito simples o que a gente tem sugerido. Não é nada tecnológico. Eu tive uma live terça-feira com o Mauro, incrível, a gente falou sobre avaliação. Eu estou participando de algumas aulas de biomecânica, de cinésio, aula de treinamento de força, onde eu vi avaliação isocinética, onde avaliamos também a força e a potência com plataforma de força de equilíbrio, usamos imagens com sensores, né? Incrível, não precisa disso quando você está com uma academia, quando você está numa piscina, você não tem a tecnologia para te ajudar, você tem a ciência que te ajuda, porque a ciência ela não é quem, ela, aqui ficou mais claro, né? Que legal, põe a mão aqui, fica mais claro. A ciência ela não é uma como eu poderia dizer, ela não fica tipo a NASA, entendeu? Não é o nosso alcance. A ciência ela pode ser das coisas simples
E tem testes muito simples que a gente sugere que vocês possam fazer para aí ter a estratégia metodológica. Por exemplo, né? Pessoal, vai entrando, deixa eu já fazer uma aqui. Coloca a cidade que vocês estão, para a gente poder ter aqui depois. Eu vou pedir para quem está assistindo aí que puder, a Deise, se puder, que eu não estou aqui, que eu não estou com caneta aqui, tá aqui, assim, tá, a caneta está aqui. Porque às vezes eu estou falando e não consigo anotar. Quando eu estou em dupla aqui. Bota a cidade que vocês estão, tá? E o que aí vocês são professor de natação e professor de hidro. Santos já colocou aqui, ó. Me anota aí, Deise, depois passa para mim aqui via WhatsApp, para mim, por favor, se puder. Rio de Janeiro está chegando, e isso, beleza. Então, assim, para você ter a estratégia metodológica, eu falei o exemplo, qual tipo de treino que eu vou passar para o meu aluno? O que as pessoas têm feito, e já é uma praxe da ginástica há muitos anos, é que ela começa a fazer, que nem a Manu pôs aqui, ó, Cabo Frio, Rio de Janeiro, natação infantil. Vila Velha, coloca aí hidro, natação, Jaguaritama. Anota pra mim aí, Manu, se você puder, e Deise, pra depois a gente passar pra galera, porque eu não tô podendo parar pra falar. Se eu parar pra anotar, eu perco o fio da meada aqui, aí vai ficar disperso, a gente vai tentar trabalhar meia hora com vocês hoje. Então, o que eu estava falando com relação a isso? Então, se você não sabe, eu falei isso num texto que eu coloquei no Instagram, que é um texto que foi muito bem elaborado e corrigido pela Manu, porque a Manu é minha corretora de copy 10, que a gente chama. E do ginástica, Geislane, de onde você é? Geise. O que a gente fez? Aí fala, cara, ele não sabe para onde ele vai, porque ele não tem um ponto de partida. Como é que eu vou fazer um treino se eu não sei o que o meu aluno precisa? Ah, mas ele veio aqui porque ele tem dor no joelho, porque ele é obeso, ele não pode caminhar. Vamos dar tudo bem, gente. Vamos fazer uma pré-avaliação. Qual a avaliação que vocês sugerem? Qual a avaliação que pode ser feita? Pô, vai para um dinamômetro isocinético? Não. Vai para uma plataforma de força? Não. Vai fazer plicometria ou adipometria? Não. Pô, cara... Não adianta chegar a fazer isso aí para tecnologia de alta performance, ficar avaliando o percentual de gordura de aluno. Tá bom, quer emagrecer, mas ao emagrecer, dependendo do nível de gordura, você não tem nem como fazer essa avaliação. Né? Dependendo da idade do aluno, a pele está ressecada, ela já não dá certeza. Tá? Vai fazer perimetria? Beleza. É o tempo que você perde com coisas que não são altamente influenciáveis pelo seu treinamento. Então, a sugestão das avaliações, para a gente entrar na metodologia, é que você avalie simples. A gente já está falando há muitos cursos, e a gente lançou hoje, né? Hoje, essa meia-noite de hoje, e vai até sábado, o Small Pack, que, pô, gente... Se você ainda está em dúvida, porque as pessoas têm dúvidas, vou comprar pela internet, cara, a gente já tem isso, a gente já tem 7 turmas do treinamento 2.0, e esse é o segundo Small Pack que a gente faz. O primeiro nós vendemos mais de 200, esse segundo aqui nós já estamos vendendo muito. Fala, Maurão, obrigado pela presença, Mauro, acabei de falar de você aqui. Da nossa live de texto, que foi incrível. Então, o que a gente está falando? Quando a gente sugere algumas avaliações simples e objetivas, são avaliações que vocês são capazes de fazer. É lógico, se você não tiver aí prática, né, e a gente dá no curso, a gente mostra muito bem que você, como fazer para ter prática, né, lógico. Como é que você vai ter prática? Como é que você vai ficar experiente? Como? Praticando, fazendo, errando. Eu vou errar e vou acertar. Foi o que eu falei hoje com um professor, que eu vou falar com ele daqui a pouco. Vou convidar ele para vir aqui falar com vocês. É erro e acerto. Quando você não tem decisão lógica, você não pode errar mais do que acertar. Você vai errar, depois nunca erra mais, você vai cometer aquele erro, né? Então a gente mostra no curso, né, que a gente não, os erros que nós cometemos no curso não estão. Tá? Porque a gente foi eliminando, né, as margens de erro para te entregar um produto que você pode aplicar e aplicar naturalmente e especificamente nos seus alunos, especialmente os idosos. Tá? Então o que a gente vai sugerir para vocês? Testes básicos, que está aqui, ó, deixei claro aqui. Deixei claro quando a gente botou nos cursos hoje. São testes que tem de mobilidade de ombro, flexibilidade também, mobilidade de quadril, flexibilidade de membros inferiores, que seria posterior de coxa, força e potência de membros inferiores, agilidade. Cara, simplesmente o que a gente vai sugerir para o treino. O que o idoso mais precisa? Alegria,
carinho, amor, tudo bem. Tá? Isso ele vai ter com você, que você é um ótimo profissional. Você também é uma pessoa que também é bem sociável, tem um carisma muito legal, por isso que você tem essa turma na sua mão. Acontece que nós temos que ter entendimento que não é só porque os idosos adoram, e eu deixo claro isso. Pô, professor, como deixa a aula mais dinâmica? É isso que a gente vai falando aqui, Flávia Hidro. Pô, o objetivo da aula ficar dinâmica é o que a gente vai falar das metodologias. Qual que assim? A gente vai fazer claramente. Deixa eu, antes de falar do dinamismo da aula, eu vou terminar o que eu estava falando. Então, se você está fazendo a sua parte de integração, de sociabilização, você também tem que fazer a parte do profissional de educação física, que você estudou 4 anos e faz curso e não está sabendo como posicionar o seu produto, que é a sua atuação como profissional. Se realmente você quer melhorar isso, fica com a gente está aqui para te fazer isso aqui nessa live. Então vamos falar da metodologia. Eu estou aqui no meu tempo que está aqui para trás. Então vamos entrando já. Então o que é o que acontece? Então se eu avalio essas capacidades biomotoras, vou levar o que muito o Mauro fala, né? Que eu acho que não tem nenhum um carinho muito grande, eu sigo muito o que ele fala. E o que a gente faz? Avaliou força, potência, flexibilidade. Eu tenho certeza que dentro do seu processo de treinamento, você vai melhorar o sistema cardiorrespiratório, porque se você vai treinar força na água, você vai ter que aumentar a intensidade, ação e reação, aceleração. Lei de Newton, você vai ter resposta. Então fica comigo que você vai me acompanhando. Se tiver dúvida, escreve aqui. A Flávia Vinho, aqui já fez uma pergunta, a gente vai falar. Então o que eu vou montar um aquecimento. O que eu posso fazer no aquecimento? Posso fazer uns jogos de brincadeiras? Sim. Posso fazer uma corridinha para adaptação? Sim. Posso fazer padrão motor? Sim. Então isso eu vou fazer um relacionamento que eu falei muito com o professor hoje. Bom, então se você tem uma temperatura da água que ela está girando em torno de 28 e 31, é uma temperatura termoneutra. Ela não vai causar um conforto quando você entra na água e fica parado. Ela vai causar um desconforto ótimo. O aluno sente um certo calafrio, ótimo. Ela não pode estar muito abaixo disso, porque daí não vai ter problema. Então você vai ter que fazer com que o seu aluno gere calor para trocar calor com o meio. Uma corrida, movimentação do braço, tá? Aqueceu, aí manda trabalhar na postura. Lembra da posição anatômica? A gente fala isso muito no curso online. Eu falo muito isso nos meus cursos presenciais. Vou estar falando no meu primeiro curso aí no Brasil, no dia 14 de março, lá em Cabo Frio. Quem é o pessoal do Rio de Janeiro que não sabe ainda, vai entrando nos grupos, lá no Instagram. Amanhã eu vou botar vários vídeos para vocês no Instagram, não, no Telegram, que vocês vão ver a aula que a gente filmou dessa turminha que o Diogo vai falar daqui a 10 minutos. Tá, Diogo? Aguenta aí, Diogo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é o seguinte, quanto mais você qualifica o movimento do seu aluno, mais resposta você vai ter. Então, o que são as de método? Olha a quantidade de método que o treinamento sugere e propõe. Método contínuo, método intervalado, método intermitente, método circuito, método pliométrico. Ponto. 5 métodos que você pode variar dentro da sua aula. Como? Aí é uma periodização, não dá para explicar tudo isso aqui. Mas o que seria essa estratégia metodológica? Por exemplo, eu montei uma aula que ela tem os seus componentes que você quer. Primeira parte, aquecimento. Parte principal, parte final, que você pode usar como relaxamento, descontração, ou a descontração não somente muscular, mas a descontração psicológica, que pode fazer uma brincadeira, uma soltura, que não precisa necessariamente fazer um alongamento final. A gente tem que, por prática, ter aquela parte que é uma parte, porque o aluno ele fica tão acostumado, eu já passei por isso, que aí ele chega e fala para você assim, professor, a gente não vai alongar hoje, como se eu não alongasse naquela aula fosse causar um problema sério na saúde desse aluno, né? Porque ele está acostumado que você faça aquela coisa mesmo. Por que não? Hoje nós não vamos alongar. Hoje você quer alongar? Alonga no chuveiro. Se você sentir tanta falta do alongamento, pois é uma coisa assim que parece que é sistematização. Então é uma questão de conceito, né? Não é necessário você terminar a aula alongando. Você pode terminar a aula diminuindo a intensidade, diminuindo, a gente chama de volta calma, está na literatura, onde você pode fazer uma brincadeira, 2 a 2, uns jogos, uma roda, uma dança, bota uma música, apaga a luz, bota um macarrão, que é uma coisa, porque a única coisa que hoje para mim serve o macarrão, que eu tenho vários equipamentos resistivos, é botar o pessoal deitado, respiração, controle mental, faz aí, às vezes você vai contar uma historinha, cada um com a sua vontade, com a sua alegria. Eu faço muito, já fiz muito.
Agora, a parte principal da aula ela tem que ser focada. E é no treinamento. A metodologia de estratégias, que a gente chama de estratégias metodológicas, é onde você organiza seu treino. E é lógico que isso tem que ser volume. Eu costumo dizer que no hidro a gente sobrecarrega muito pelo volume. Peraí, tem gente que escreveu pra caramba aqui, ó. Isso você falou é super certo. Certa vez eu ouvi aqui um professor da Universidade de São Paulo que só socialização torna a hidroginástica uma sopa de velho. Quero ser uma professora que faça diferença para todos os alunos. Com certeza, minha querida. E esse professor aí, em alguns momentos eu tenho até que concordar com ele, porque tem muita gente que faz isso. Só sociabiliza. Conversa toda hora. Chama a conversa, né? Pode conversar? Sim. Mas tem um momento, minha mãe já dizia, eu falo muito isso, que minha mãe já dizia, não adianta comer sobremesa antes do almoço. Então os próprios coroas, que a gente chama nossos idosos, eles estão muito claros. Se a gente não se posicionar como soberano, e você falar isso, a gente hoje mesmo falei aqui em Portugal, está tendo uma revolução na Europa com o hidro. O hidro também vai revolucionar a Europa. Escuta o que eu estou te falando, Diogão, que você está me escutando, que você vai entrar aqui agora. Tá? Então você pode montar a aula dessa maneira. E se o cara fala que é a sopa de velho, ele tem o seu certa razão, porque as aulas que ele viu é assim. E eu estava conversando hoje, mais uma vez falando do Diogo, ele falou, pô, professor, a gente vai dar uma aula agora? A Deise já botou as cidades aqui, eu já vi, Deise, obrigado. Quem não botou cidade, coloca aí. A gente vai dar aula agora, a gente teve uma aula aqui, era 11h15 até meio-dia. E 11 horas acabava uma aula dos idosos. A menina colocou os idosos lá na parte funda, usa água no pescoço e fazendo cada tipo de eu falei, isso é uma aberração, né? Fazendo tipo de exercício, a menina descalça na beira da piscina. Tem que falar isso. Eu tô falando, mas não estou dizendo o santo, né? Eu tô falando o que aconteceu, o milagre, eu tô falando. Que na verdade foi um milagre. Se algum daqueles idosos conseguirem viver um pouco mais do que já Deus determinou, meu Deus, é a sorte deles. Então o que aconteceu? O nego não conseguia fazer exercício, porque tava com a água aqui, cara. Como é que ele vai abrir uma perna? Daí ele vai entrar com a água aqui, é incrível. E aí, a gente entrou, ele entrou com as aulas, a gente vai mostrar depois amanhã. Quem não tá no nosso Telegram, vem entrar no Telegram para vocês assistirem. Chegou Flavinha aí também. Tá? Então presta atenção, gente, que eu vou falar para vocês. Então, essa ideia de você tem que ter controle. O aluno tem que entrar na água, tem que estar na posição anatômica, água no processo tifoide, e começar o padrão motor. Organize o seu aluno. Se ele não tem aqueles alunos que não conseguem fazer, tira da água. Tira da água, já está na hora quase. Tira da água. Ou melhor, traz o aluno antes da aula, um pouco antes, explica, mostra para ele. A gente na nossa periodização, quem está com a gente aí, a Glaucia está aí, a Deise está aqui, né? E essas pessoas que estão totalmente imbuídas de estar melhorando a qualidade da aula dentro do seu produto, que é a sua aula, principalmente dentro da sua academia, elas sabem que nós temos uma periodização e agora começou janeiro, fevereiro, março. Abril, maio e junho. Em junho, a nossa periodização, a gente sugere aulas fora. Aula, que digo assim, início da aula. Um aquecimento ou um pré-aquecimento fora da água de mobilidade. Porque se eu fizer isso na água, eles vão sentir desconforto e não vão gostar. E isso vocês vão fazer, a gente vai mostrar lá na frente. Quem tem o nosso curso online já viu isso. É o que eu falo para os meus alunos. Tem que estar na posição anatômica. Sula, você está indo muito bem, é assim mesmo, é isso aí. Mas não é que ficar o tempo todo, eles têm que estar sempre sentindo que a posição anatômica ela é ponto de partida para todos os movimentos. Tá? Vamos partindo daí. Então, se eu ensinei meu aluno a fazer, vai ficar mais fácil dele cumprir. Se eu usei o método intervalado ou o método intermitente dentro da minha aula, que eu posso mesclar os dois dentro da minha aula, aí você vai entender que a gente não pode explicar totalmente numa live. Você vai num curso presencial ou compra o curso online completo, que é o 2.0, que não está à venda. Ele vai estar à venda provavelmente daqui 1 mês ou 2, porque nós estamos fazendo o lançamento do PEC. Esse PEC saiu em janeiro, tem o PEC de fevereiro. Fiquem conosco e aguardem. Se vocês não compraram ainda esse daqui, aproveita de avaliação para vocês conseguirem fazer a avaliação completa. Então, se você organiza aí, Ex Machado chegou aí, outro fera na periodização, Geraldão também está na área, isso aí, gente, Otávio Torres, a galera está entrando. Eles entram, dão um oi, tchau, né? Mas é isso aí, pelo menos viu a gente. Mas presta atenção. Quando você organiza, você distribui a carga e a gente trabalha muito com volume, né? Porque não tem, muitas vezes,
pessoas não têm equipamento, né, cara? Então aí, cara, fica difícil. Vamos ler com o Alexandre Marcel. Com essa galerinha idosa, se deixarmos de lado a fibra tipo 2, o bicho pega geral. A ideia é buscar esse trabalho. Falamos na segunda-feira, na terça-feira, falei com o Mauro que o nosso objetivo maior é trabalhar, buscar, né? Trabalhar a fibra 2. Com o corpo, às vezes, eles não conseguem acelerar. Imagina que eu vou botar um equipamento. Então a gente trabalha no volume. Trabalha no volume. Eu pego pesado mesmo falando sério com eles. Tem que falar, mas não é para ficar xingando, brigando com o aluno, é isso lá. Porque já vem do outro lado dizendo que nunca ouviu falar de posição anatômica. Isso é professor que não busca conhecimento. Eu digo para meus alunos, lógico, não tem que ouvir falar, e os nossos alunos não tem que ouvir falar. Quem vai ensinar eles é você. Você que é o professor, você é o soberano. Você nunca ouviu falar, então está ouvindo agora. Do professor que estuda, do professor que acompanha a evolução do treinamento. Então, quando você monta a periodização, colocado, não vou mais responder, para aí, gente, termina isso. Então, você consegue fazer com que o seu aluno entenda o movimento e consiga trabalhar dentro desses métodos. Então, dentro da parte principal, você vai poder usar o circuito. Dentro do circuito, você usa o intervalado, tá? Pode usar também numa transição, usar um contínuo na transição. Eu sempre vou usar o contínuo no aquecimento. Uma intensidade ela pode ser moderada, progressiva, crescente, onde que você não trabalhar no limiar. Lá no intervalado, você pode fazer o decrescente, crescente, você escolhe, na literatura tem muita coisa explicando sobre isso. Bem, se passei por uma situação com uma coordenadora que fica por 2 semanas sem só bom, enfim. Estou tentando ler aqui, mas o que acontece? Você escolhe. Então, se você usou o intervalado, beleza. Se quer usar um pliométrico, você bota no circuito uma estação com pliometria, uma estação com aceleração, uma estação com membros inferiores. Eu já expliquei nos circuitos Malpec. Eu não vou ficar entrando em detalhes nesse sentido, que às vezes eu me perco, tenho que falar muito. Tá? Uma coisa que fica sem som na aula de ido. Então, uma semana sem som não tem problema, ótimo, que eu vou falar agora, eu vou chamar o Diogo, senão vai ficar demais, porque ele vai falar sobre uma estratégia metodológica que ele usou hoje e a gente sugeriu. E eu sugiro para vocês também, cara, falou de música. Pode fazer uma aula sem música? Sim, com contagem, corrigindo o aluno, para que ele escute mais a sua voz, porque muita gente às vezes quer gritar mais do que a música, bota a música muito alta. É normal que não interfere. A música, ela é, se você usa ela como padrão de ritmo, beleza. Agora, botar ela de fundo musical, foi o que eu falei para os professores lá em Natal. Os caras botam música de fundo musical, então não coloca a música, velho. Fica gritando mais alto que a música, para que vocês fazem isso? A música, ou ela cadencia, tô falando um pouco mais baixo que eu tô aqui, não quero ficar calado. Ou ela faz a cadência do exercício, foi o que eu comentei hoje aí na aula que a gente foi ver, ou se eu boto o ritmo para fazer aquela batida, quero correr nesse ritmo, ou, cara, você pode até tirar para botar de fundo musical. Não sugiro. Então você vai lá, mostra para o aluno sem música os exercícios, e aí você pode inserir a música depois. Você percebe que o aluno está com dificuldade? Deixa eu ver se o Diogo está aqui. Diogo, está aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Entenderam o que eu falei, gente? Tá aguardando o Diogo, conectando. Aí, Ei! amigo. Ei! Boa noite, amigo. Tá muito bem aí? Diogo, faz o seguinte, eu não estava me empolgando aqui, mas é que é muita coisa. Eu quero que você fale pra gente. Você, primeiro você se apresenta para a turma que está aí, ó, tem uma galera aí. Se Ok. apresenta, seja resumido, você não vai falar seu currículo extenso, mas você vai falar um pouco do que você está fazendo na água, daí você fala um pouco com as recomendações que a gente recebeu hoje, inclusive, fala um pouco do trabalho que você está fazendo, e hoje o que a gente viu lá, que eu achei incrível, que só vai ver as aulas que a gente viu, que eu filmei, quem está no Telegram, eu não vou botar no Instagram, não. E, e- Vai lá, manda e aí. que não pode perder, que eu acho que é de uma riqueza, não podem perder essas aulas, que eu acho que é de uma riqueza acima da média. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, onde quer que vocês estejam aí pelo mundo. O meu nome é Diogo Veiga, eu sou português, sou licenciado em Ciências do Desporto e há 2 anos para cá, sensivelmente, recebi um melhor convite da minha vida da professora doutora Flávia Azigui, tudo bem? Para trabalhar na Faculdade de Universidade Humana, portanto na Universidade de Lisboa, ok? Eu tenho uma pós-graduação, tenho alguma ligação de base da minha carreira relativamente à água.
mas sou aquilo que se chama um fisiologista do exercício. Sou um apaixonado pela biomecânica, pela fisiologia e por esta relação entre como é que eu, aplicando uma carga externa, consigo medir, avaliar, gerir a resistência interna que é gerada nos meus alunos, nos meus clientes, o que lhe queiram chamar. Ok, falando da aula que o Nino estava a falar há bocado. Aqui em Portugal, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o IPDJ, tem um programa que se chama Desporto para Todos. No fundo é para promover a inclusão no desporto. Inserido nesse programa e personificado pela professora Flávia Azighi, a Faculdade de Motricidade Humana criou um projeto que se chama H2O Trissomia. Trissomia é também conhecido como síndrome de Down, ok? Vocês, pelo visto no Brasil, pelo que o Nino me aconselhou, vocês percebem melhor assim. Você está me escutando bem? Não, maravilha, está ótimo. Né, que aqui está dando uma rachada. Pessoal, está escutando bem aí? Se alguém não estiver escutando bem, avisa aí. Vai embora, Diogo, Vamos ouvir? matar. Então, vai lá. Ok. Este projeto é personificado de alto pela professora doutora Flávia Azighi. É um projeto que tem 3 objetivos essenciais. O primeiro é melhorar, contribuir com o esclarecimento da comunidade relativamente ao DID, ou seja, a dificuldade intelectual e desenvolvimental, aquilo que outrora conheceríamos como deficiência mental ou deficiência intelectual, conhecemos recentemente como dificuldade intelectual e desenvolvimental. Neste âmbito em concreto estamos a falar de síndrome de Down. Esse é o primeiro objetivo, é esclarecer a comunidade, contribuir para a inclusão destas pessoas. O segundo objetivo tem a ver com a caracterização da aptidão física destas pessoas. Portanto, nós temos uma bateria de testes, temos uma amostra que queremos tão grande quanto possível a médio e longo prazo, e queremos conseguir caracterizar o que será a aptidão física deste tipo de pessoas que sabemos é extremamente heterogénea, e o Nino hoje esteve connosco na piscina e falámos sobre isso, que é uma população extremamente heterogénea que nos lança desafios completamente diferentes do dito adulto aparentemente saudável. E finalmente temos um terceiro objetivo, eu diria o mais importante de todos, que é desenvolver um programa de atividades aquáticas, de exercício aquático para este tipo de população. Estamos a falar de uma amostra de relativamente mais ou menos 30 pessoas dentro da água, e estamos a falar de um período de intervenção de 6 meses. Agora, falando sobre o que aconteceu hoje, vamos já para aí, Nino? Com certeza, só vou dar uma ilustrada aqui, que realmente ele vai falar o que aconteceu hoje. Na verdade, o que eu percebi, né, eu achei interessante. Para mim, é uma inovação. Para mim, até, não inovação, na verdade, a gente pegar uma turma só de Down. Na verdade, tinha algumas outras deficiências ali. Aparentemente tinha um autista muito severo, assim. Não severo que ele saía totalmente do ar, né? Ele ficava... E aí é uma história, como eu falei, você está dando aula, daqui a pouco o cara sai da aula e está olhando lá, está olhando para a mão. Então, são coisas que realmente tem que ter um certo controle, é o que eu falei para ele, né? Então, no iniciante, né? Principalmente, acho que todo dia é iniciante para eles. Tem que ter uma base de iniciação. O que a gente vai falar e sugerir? Trabalhar sempre o padrão motor, fazer, porque eles entendem isso, ensinar eles a fazerem o exercício, né? E aí sim vai começar a movimentar. Tá? Quem trabalha com essa população, quem não trabalha, ou até mesmo os alunos novos, eles precisam aprender a fazer, não adianta ficar jogando exercício em cima do outro para eles, que eles não vão conseguir fazer. Aí é uma questão que até a adesão, a aderência para. Vai lá. Não, isto para dizer que as dificuldades que este tipo de pessoas nos cria numa aula, e quem quiser saber mais sobre DID pode pesquisar o trabalho de uma professora da Universidade de Lisboa que também está envolvida no projeto, que é a professora Sofia Santos. É só chegar ao Google, escrever DID e professora Sofia Santos. Vocês vão encontrar um monte de trabalhos e de artigos sobre esta noção. Mas estava eu a dizer, o tipo de problemas que estas pessoas nos criam são iguais ao que o adulto aparentemente... A diferença é que é tudo
maximizado, ok? Um adulto aparentemente saudável também se distrai, mas este tipo de população distrai-se muito mais vezes e em muito maior grau. Um adulto aparentemente saudável também finge que treina de vez em quando, não é? Não usam bem a água para ver se a gente não está a ver, não cumprem bem o princípio da sobrecarga, tentam passar um bocadinho entre os pingos da chuva, como a gente costuma dizer. Este tipo de população também, só que faz isto muito mais vezes e de forma muito mais acentuada. O que aconteceu hoje, e eu hoje tive o prazer de ter o Nino a espreitar a minha prática na piscina com este tipo de população e pedir feedback. Nino, anda a ver o que é que tu achas, vamos aqui cruzar conhecimento e vamos perceber em que é que tu podes acrescentar a esta investigação com o teu input, com o teu feedback. E realmente o que sobressaiu ali logo de início é esta noção do padrão motor. Qual é a expressão que o Mauro usa? Biomotor, não é? Sim. Biomotor. Vou usar também, posso? Então, Lógico. então, o padrão motor. O que é que acontece? Enquanto que no adulto, sem patologia, sem DID, vocês podem muitas vezes avançar para o padrão integrado. Vocês usam logo upper body com lower body tudo junto, ou seja, membros superiores com membros inferiores tudo junto, e muitas vezes de forma contralateral, ou seja, braço direito com perna esquerda, braço esquerdo com perna direita. O que acontece com este tipo de população é que nós temos que baixar o standard. Nós temos que fazer primeiro de forma segmentada e dar-lhe ciclicidade, dar-lhe continuidade, para que depois que eles aprendem de forma segmentada, fazê-lo de forma integrada. O exemplo é, eu primeiro ensino chutos, eu depois ensino o padrão de membros superiores e eu só depois vou tentar integrar e cruzar as duas cinturas, escapular e pélvica. A sugestão do Nino, que eu confesso que sob o ponto de vista teórico me faz sentido, e à luz do que será o produto do Small Pack que vos será entregue, faço votos para que adiram, é fazer o trabalho no deck antes de ir para a água. E realmente, se nós pensarmos isto de forma rápida, faz todo sentido, porque há toda uma questão há todo um tipo de barreiras que a água nos oferece no processo de ensino-aprendizagem, que estando no deck, nós eliminamos. A distância de mim que estou no deck para o aluno que está na piscina, se estivermos todos no deck, eu estou perto dele, portanto eu minimizo a distância. Um tipo de canal de aprendizagem que nós, quando estamos a dar aula, não conseguimos explorar, que é o kinestésico ou sinestésico, como preferirem, que é o facto de ele poder tocar, de ele poder dizer onde é que eu quero que ele sinta e o que é que eu quero que ele faça. Okay? E quando eu estou no deck e os meus alunos estão dentro da água, eu não consigo explorar esse canal de aprendizagem. E então nós viajámos aqui, fizemos um brainstorming e estávamos a chegar à conclusão que provavelmente faz todo sentido fazer primeiro um trabalho quase de mobilização articular. Até porque nós nos esquecemos muitas vezes. Estou a falar muito, Nino? Não, vai fundo. Daqui a pouco a gente vai interromper para a gente continuar. Vai lá, vai lá. Até porque nós nos esquecemos muitas vezes. E olha, se vocês não decorarem nada do que eu vou dizer aqui, decorem isto, tá? Pensa sobre isto. Que é tudo no corpo humano, nomeadamente o sistema musculoesquelético, é controlado por um sistema neuromotor. Então não adianta nós estarmos aqui a querer trabalhar sob o ponto de vista musculoesquelético se nós não quisermos primeiro pôr a trabalhar a nosso favor um sistema neuromotor. E é daí que, por exemplo, nasce a necessidade de fazer uma mobilidade articular. Okay? Uma mobilidade articular que, sob o ponto de vista prático, eu não vou ser nada científico agora, mas vou ser muito objetivo, mas que, sob o ponto de vista prático, manda uma mensagem ao teu sistema neuromotor de que tu vais precisar, em determinadas cápsulas articulares, de atingir determinadas amplitudes. E que é seguro, e que está tudo bem, e que vamos treinar, ok? Porque senão o teu reflexo miotático não te vai deixar treinar.
O exemplo disso é o que nós em Portugal chamamos de síndrome cruzada superior, que é o quê? A pessoa está muito anteriorizada, não é? Hoje em dia, na indústria atual, tudo o que nós fazemos é sob o ponto de vista anteriorizado. Os nossos ombros são chegados para a frente. Então, eu tenho aqui um sistema neuromotor a atuar sobre este complexo articular. Se eu não puser a mobilidade articular a ativar-me esse sistema neuromotor, eu vou estar a trabalhar contra uma barreira sempre dentro da água. E nisto surgiu esta possibilidade de nós trabalharmos fora da água. Pá, foi uma experiência ótima e faço votos para que vocês entrem no grupo do Telegram do Nino. Até eu que não tenho Telegram já vou entrar. Que é para poderem ver os vídeos da nossa aula ontem. Legal, legal, legal mesmo. Aí, o Mauro já te deu um grande elogio aqui. Olha que honra, hein, cara. Foi, Fantástico. não vi. Controle, fantástico. Controle neuromotor. Obrigado, Mauro. Aqui, Mauro. ó, fico na consciência corporal com ajuste sinestésico. Mandou bem pra caramba. Como sempre, excelente posicionamento desse professor. Olha aí, velho. Você tá com moral aí. Agora você tá com moral. Vai pro Brasil. Ai, Mauro, o grande Mauro Ghiselini ia dizer Mauro, isso. eu vou falar uma coisa aqui pro Mauro. Vou falar aqui para o Mauro que o Diogo já participou de um workshop seu aqui em Portugal, inclusive. É? Já. Agora, há 6 ou 7 anos atrás. então, o que a gente quer dizer, o Diogo, você está falando uma coisa que realmente a gente tem percebido já há muitos anos e temos trabalhado muito isso com relação a essa mobilidade, principalmente essa tendência do ser humano de anteriorizar o movimento. Anterioriza em todos os aspectos. Se você coloca, você percebeu hoje, o seu time, Sim. na hora que você pediu para ele fazer eles uma abdução e adução horizontal, na verdade, você segmentou, né, como você já sugeriu, eles fizeram muito mais força para fechar do que para abrir. Sim. Você percebeu? E, às vezes eles anteriorizam a coluna, eles fazem uma adução horizontal com uma anteroflexão para forçar mais. Então, a questão é única. Tudo isso, a gente pode trabalhar isso fora da água com essa população e nós vamos trabalhar junto. Eu espero que você me permita de poder estar te ajudando até construir a periodização e a quantificação da carga para daqui 6 meses, quando a gente reavaliar, todos eles têm uma boa melhora em todos os aspectos biomotores que vocês avaliaram naqueles dias que eu botei aqui para a galera ver. Né? Uhum. O que eu quero, então, acho que você foi muito claro, é isso que eu queria. A gente vai amanhã, já vou colocar amanhã cedo os vídeos, né? Já estou autorizado, inclusive, né? Inclusive a chefe passou aqui falando, ó, não se esqueça da segurança. A aprendizagem fora, ou o que eu defendo mais, é o professor entrar na água para ensinar. Pode ser uma hipótese. Lógico. Também, concordo plenamente. Lógico. Flávia, para você ter uma ideia, a gente sugere, né? A gente, Olá, aqui, chefe. lá no nosso projeto lá em Natal, eu tinha um professor, que a gente chama o Soberano, tinha 2 estagiários na água para fazer o auxílio e fazer o tátil, né? Tocar no aluno se necessário for, e um outro fora também para fazer auxílio, quando a gente tinha muitos alunos, com uma sema de 20. Mas esse é o grande objetivo. Quando você tem um material humano, né, para te poder auxiliar, dá para fazer fácil. Mas muita gente trabalha sozinho, tem uma piscina com mais de 15, 20 alunos e está só. E eu sugiro para que vocês que tenham essa possibilidade, estão ganhando bastante dinheiro, está sozinho com 25 alunos cada, né? Eu sugiro que você façam isso. Se não conseguir entrar na água, porque você vai ter que entrar e sair, porque o aluno não vai te conseguir te enxergar. É você fazer o trabalho fora, não precisa ser todos os dias. Lá no projeto, né, a gente chama na nossa periodização, na primeira semana você tem 3 dias por semana, no seu caso são 2. Um dia você faz na fora da água 10 minutinhos, 15, depois entra na água, porque aí já tá, a memória já está, né, o código já deu a mensagem e eles já vão reproduzir na água. Essa é a nossa proposta. Sim, e eu acho que você foi muito feliz quando você falou nessa relação de tudo é neuromotor. Se quanto o aluno tem consciência do que ele está fazendo, umas coisas vão ser, as respostas físicas vão ocorrer, tá? Quero agradecer a sua presença. Quer fazer uma consideração final aí? Porque a gente já está encerrando já hoje. Deixa-me só terminar rápido, que eu acho que eu acompanho muito o teu trabalho e já que me deste a oportunidade, obrigado por isso. Eu queria partilhar uma coisa que eu acho mesmo importante. Neste caso estamos a falar de um trabalho que foi realizado com pessoas escondidas, mas aquilo que eu queria mesmo frisar é, nós usamos uma expressão em Portugal que é menos é mais.
O treino tem determinadas bases, o treino tem determinados princípios biológicos, metodológicos e pedagógicos. Esta base é tudo para prescrever treino, neste caso que estamos a falar, na água. Independentemente da população que eu tenho à frente, há um princípio biológico que eticamente, moralmente, profissionalmente eu tenho que cumprir. Chama-se princípio da sobrecarga. Ok? E eu gostava de deixar essa mensagem aqui clara, que é, por muito que o corpo esteja em homeostasia, essa homeostasia é sempre num sentido, ou é no sentido ascendente ou é no sentido decrescente. E se nós não estivermos a contribuir para que os nossos alunos melhorem, então só podemos estar a contribuir para que eles piorem, tá? Portanto, é melhor que seja lá para cima mesmo, tá bem? Nino, super obrigado pela oportunidade. É um orgulho trabalhar contigo. Um beijinho, aproveito que deve estar aí uma data de gente a ver. Um beijinho muito grande à pessoa que me dá a oportunidade já há um ano e tal de eu realizar um propósito de vida, que é fazer ciência, dar aulas e aprender todos os dias mais, que é a nossa orientadora, coordenadora e outras coisas, e amiga Flávia Azili. Um grande abraço para ti. 2019 já tinha começado bem a Évora, quando nós nos conhecemos, mas 2020 está a começar ainda melhor, contigo perto de nós todos, para poderes trazer essa experiência toda, esse know-how todo para a nossa indústria, tá? Um grande abraço a todos, um grande beijo a todos e estamos juntos, estamos todos na mesma luta, tá bem? Valeu, Diogão, valeu, obrigado. Se quiser ficar por aí, você fica, senão você já pode ir repousar com as suas crianças. Deus acompanhe. Combinado. Você. Deus acompanhe você sempre, conte comigo. Pessoal, Um abraço, cara, muito incrível, né? Com pouco que a gente tem de contato, a gente está podendo trabalhar. O que eu acho mais legal, eu falei inicialmente, é a gente poder compartilhar com as pessoas que admiram o nosso trabalho e principalmente que a gente pode contribuir, né? Eu para vocês terem uma ideia, eu nunca trabalhei com essa população. Eu admiro demasiadamente quem trabalha com essa população, que aqui chama-se de trissomia 21. E aí, na verdade, o trissomia 21 é relacionado ao Down, mas ele já abrange também todas essas patologias que há uma deficiência, né, que é intelectual, e isso é misturado. Então, tem uma instituição que faz parte do processo, que faz parte do programa, tem um senhor ou uma senhora que acompanha, que são mulheres e homens, tá? E eles entram na piscina, depois tem um cara que vai estar no banheiro. É um acompanhamento, é uma coisa muito rica de carinho, de amor e de ternura. Então, a gente olha para essas pessoas e só tem a agradecer a Deus a todos os minutos da nossa vida. Eu não tenho como jamais reclamar mais quando eu vejo isso. E o que eu posso fazer é contribuir com tudo que eu tenho de conhecimento, que eu tenho um pouco perto do que muitos têm, né? Mas eu tenho bastante experiência e sabedoria dentro desses últimos anos trabalhando com isso. E a gente vai contribuir sim, como a gente contribuiu hoje com um pouco, ele já viu que ele já vai aderir uma das ideias que a gente comentou. Eu conversei com a coordenadora hoje também, num encontro que nós tivemos depois, num evento da universidade, ela falou, pô, ótimo, muito bom, se você tiver o tempo e puder, você está convidado. Então, para mim, vai ser grande prazer, né? Porque a gente está com um processo aqui de evolução. Eu estou aqui mostrando minha cara, estou botando minha cara para bater. Hoje eu estava conversando com ele e alguns falando, você é maluco, vai soltar, vai largar tudo aqui. Cara, eu vivo o meu sonho que eu tinha 10 anos atrás. Eu daqui a 10 anos eu quero viver o sonho que eu estou tendo hoje. E eu tenho certeza que as dores, que tem coisas que ninguém sabe. É uma coisa que eu escutei o cara falar hoje. Inclusive é uma relação muito clara caramba, eu esqueci o nome do figura, um cara famosíssimo, dono que criou a Apple, né? E ele falou claramente com relação a isso. Ele atrasou muito tempo para lançar porque ele queria mostrar para todo mundo que não precisava todo mundo ver, mas ele estava vendo que realmente aquilo era um sacrifício específico. Ninguém pode ver, mas eu estou sabendo. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui e eu gostaria que vocês sempre tivessem esse pensamento. Não importa o que você for fazer, dê o seu melhor sempre.
Tá? Sai de casa pronto para ser o seu melhor, por mais que tenham barreiras, por mais que tenham pessoas que você vai encontrar no caminho, sabe que elas vão te fazer mal, mas você vai conseguir. Não desiste, velho, não desiste. Vai atrás do seu sonho, porque tudo é uma realidade. Pode ser clichê isso que eu estou falando, mas é real. Então, o que eu quero para fechar, para não esquecer, para a gente amarrar já ao final da aula, é entender que você vê, pode ser iniciante ou pode ser avançado, seja qual for. Esse negócio de ficar querendo segmentar ou dividir, porque ele é iniciante, ele não pode fazer isso, só porque ele é avançado. O que ele é iniciante no quê? É iniciante no programa ou é iniciante na ginástica ou ele já faz atividade física e está vindo para cá? Tá? Tem muita gente que vem para Ido já saindo de uma outra atividade, então você tem que fazer uma avaliação. Eu estou querendo dizer, quando eu falei do iniciante avançado, porque a gente tem que saber quem são os nossos alunos. Nós temos que avaliá-los, principalmente o mínimo possível. Tá? Então, para fechar, Smalltech na agulha, tá aqui no nosso, lá no nosso Instagram, ali, tem um linkzinho, né, na bio, clica nele, cai para dentro do nosso Telegram, tem o link lá. Amanhã, provavelmente, os meninos vão mandar aqui no Instagram o link para vocês poderem fechar. Hoje, só hoje, acho que já foram mais de 45 cursos, que eu acho pouco. Pelo preço que está, não vai ter mais esse valor. Ele é 97, está saindo por mais de 50% de desconto. E você vai ter o que é de mais qualidade em termos de cursos online do Brasil. E Hidro. Não quero falar de outros cursos, estou falando do nosso. O nosso é o original, e do treinamento Origem, como falam os caras. Origem. Não perca essa oportunidade. Eu nunca vou desistir do que eu quero. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Sula. Primeiro curso que fiz com o Nino de treinamento foi onde eu abri meus caminhos. Obrigado, Nino. Deus te abençoe. Obrigado você por deixar essas palavras aqui pra gente. Tá bom? A gente está batendo agora 44 minutos de live. Eu quero me despedir de vocês. Eu gostaria que vocês no Telegram, não no Telegram não, mas no WhatsApp, nos grupos, ou até aqui no direct. Faz uma foto aí, ó. Manda lá no direct o que você quer que a gente fale na próxima live, tá? Amanhã nós vamos estar fazendo algumas chamadas aí para vocês. Quem tá amanhã cedo vai botar os vídeos dos Trissomia lá para vocês assistirem. Quem não está ainda lá no Telegram, entra no Telegram, porque para com essa frescura. O Telegram tá muito maneiro. Valeu, Negão. Hidrotreinamento raiz. Negão tá há mais de 10 anos comigo. Quantos anos tá comigo, Cledson? Eu não vou falar aqui. Quero mandar um beijo para todos vocês, do fundo do meu coração. Muito feliz de estar aqui, muito longe da minha família, muito longe de todos vocês. Mas final de fevereiro eu tô aí, dia 14 de março, lá em Cabo Frio. Tá eu, Cledson e Daisy Hyman. Cledson Silva, Daisy Hyman e Nina Borracha. Um curso inédito, com muita coisa nova. E principalmente, eu renovado, tô chegando. Beijo grande, até a próxima. 19 anos, o Negão tá comigo. Aqui, botou aqui, Fala aí, Bernie. Tchau para vocês.